um brigadeiro eu gasto 10 centavos. É isso? Não faço ideia. Não, mas vamos mais ou menos real. Vamos falar de 10 centavos que fica mais fácil de fazer a conta. Confeiteira assim, né? Eu até gostaria de ser, mas vou dar só gosta de comer, né? Pois eu também, só gosto de comer. Mas vamos lá. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Camila Carvalho. Ela é consultora empresarial da Gomes de Matos Consultoria e se você está pensando em crescer como confeiteira, fica atenta nesse episódio porque ela vai ter muito a contribuir. Camila, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua participação nesse programa Vida de Confeiteiro. Você que trabalhou já há tanto tempo com a gente lá na Espaço Chef, sempre fui muito grata por todos os ensinamentos que você nos passou. Então, agradeço a você por ter aceitado esse convite de forma a contribuir com os nossos clientes que estão hoje nos assistindo. Prazer é todo meu, fiquei muito feliz com esse convite e que bom, né, poder usar um pouquinho do que eu fui aprendendo nesses anos aí para ajudar quem está querendo crescer, se desenvolver. Sempre me empolgo muito quando eu tenho a oportunidade de fazer isso. Muito obrigada por você. Camila, de que forma você teria como ajudar os nossos clientes que estão pensando em crescer de forma organizada? Bom, quando a gente pega alguém que pensa no futuro, trazendo para o presente, né? Quando eu digo assim, eu sei para onde eu quero ir e por isso eu vou começar a me organizar de agora, fica tudo muito mais fácil, né? Você sabe que a gente, enquanto consultores, a gente costuma pegar empresas muito desorganizadas, mas depois que tem tempos de mercado. E aí fica muito mais difícil a gente poder parar um pouquinho, segurar os resultados, segurar a produção para agora organizar. Uma pessoa que está começando a pensar no futuro, o ideal é ela pensar no seu negócio como um modelo que ela vai construindo com o tempo. Então, o que é que eu quero? Eu quero ter um ponto de venda? Ou não? Eu quero trabalhar só com delivery? Ou não? Eu quero trabalhar por encomenda? E aí eu começo a pensar qual vai ser o meu negócio fim. Ter a confeitaria como um meio e eu vou atingindo ali determinadas posições à medida que eu vou pensando no meu negócio. Ok, eu produzo ali bolos, eu produzo doces, eu trabalho com macarrons, enfim, eu tenho ali o meu produto. Mas aonde é que eu quero chegar com esse produto? Eu quero atender que tipo de cliente? Eu quero atender a que volume de produção? E aí eu faço um horizonte aí de 2 anos pra frente. Ninguém mais trabalha com essa história de 5, 10 anos, não. Puxa 2 anos pra frente, onde é que eu quero estar? Bota no papel esse modelo de negócio, dizendo qual a minha proposta de valor, o que é que eu quero entregar para esse cliente, de que maneira e quem é esse cliente? São jovens, são pessoas de meia idade, são adultos, se eu vou atingir algum formato de festa específico, se vai ser alguma coisa pronta entrega, ou não, vai ser tudo por encomenda. Então, acho assim, Aline, o principal é a gente dar uma parada na rotina, ali no dia a dia de produção e pensar no negócio como, de fato, algo mais estratégico. E aí eu vou pensar que tipo de processo eu vou precisar ter, que tipo de normas eu vou ter que atender, que tipo de tamanho de equipe eu vou ter que ter para isso. Então é parar um pouquinho mesmo, pensar no negócio como algo bem sonhador, algo que a gente pensa assim, vamos sonhar o máximo que eu posso ter, bota no papel e aí a gente começa a trabalhar por meio de plano de ação, que é algo muito simples, é o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer e de que forma. E vai botando prazos para as coisas irem acontecendo. Então, Camila, independente de você ter uma empresa, né, como dizem, você trabalhando sozinho para poder ter aquela sua produção, ou você já tem uma equipe que seja pequena ou grande, tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Parar, analisar, conhecer realmente o perfil do cliente que você quer atingir e se preparar para poder atender da melhor forma possível. Com certeza. Agora eu vou te perguntar sobre uma problemática que eu vejo muito com os nossos clientes, que é o dilema de precificar o produto. Eu vejo muito uma questão de, se eu vou vender um brownie, os clientes começam a fazer pesquisa entre grupos de clientes, por quanto você vende, de que forma você vende, e dali ele tira ali uma média e faz o preço dele. Se quer ganhar uma concorrência, baixa o preço. Se quer ganhar um pouco mais, aumenta o preço. Mas muitas vezes eu vejo que ele nem sabe se está ganhando ou está perdendo. Então, de que forma, assim, que ele tem que proceder para que tenha realmente um custo correto da sua produção, do seu produto e formatar o seu preço de venda? Entendi. Vai muito no olhômetro, né? Vai muito no olhômetro. Não posso ficar muito fora do que o mercado está fazendo, mas se o mercado está fazendo errado, eu vou e faço errado também. Pronto, exatamente. No final das contas, eu estou vendendo muito,
tô faturando muito, tá entrando muito dinheiro na minha caixinha, no final das contas eu nem sei se esse dinheiro tá todo indo pro ralo, tá sobrando alguma coisa pra mim, né? Se tá sobrando muito ou se tô perdendo muito, né? Exatamente. Uma das duas coisas pode acontecer, ou pode acontecer a terceira coisa, que a gente conseguir ali um preço, né, um valor de venda equilibrado, onde eu consiga pagar as minhas despesas, pagar os meus custos e ter ali a margem, a famosa margem de lucro, né? O que é que a gente tem? Coisas básicas que a gente leva em consideração para precificar. O primeiro é o custo da mercadoria, né? O custo da mercadoria que eu vou vender, é o CMV, que o pessoal fala, se você for pegar livros de gestão, tem lá o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Então, eu preciso saber o quanto que eu vou gastar de ingrediente, de ferramentas, de mão de obra. Mão de obra é uma das coisas mais importantes, é o que dá valor às coisas, né? A gente precisa entender que valor é diferente de preço, né? Preço é o que eu tô pagando por aquele doce. Valor é o que o meu cliente enxerga que aquilo ali merece receber. Então, quando eu vejo todo o custo disso, eu preciso botar a minha margem em cima. Então, se eu gasto com leite condensado, me ajuda. Com achocolatado, com açúcar, granulado, com farinha, com açúcar. Eu preciso pegar o preço de todos esses ingredientes. Óbvio, eu vou ali rateando o quanto eu uso naquela receita. Então, se eu compro 1 quilo de açúcar, eu vou ratear o quanto que eu gasto naquela receita ali. Aí eu vou pegar a minha mão de obra e eu vou pegar energia, o quanto que eu gasto para isso. É mais difícil, né? Se eu faço na cozinha da minha casa, o quanto da energia da minha casa vai para aquela receita. É um pouco mais difícil, mas eu tenho que botar um pequeno percentual ali. Se eu faço entrega, a minha entrega entra ali naquele custo também. Então eu preciso pegar tudo aquilo que vai sair, né? Que vai pro ralo, literalmente, né? Que eu vou estar ali investindo, é um investimento, não é? Desculpa, não vai para um ralo, é um investimento, tá? Tô ali investindo naquele produto e vou botar a minha margem. Então vamos supor, para fazer um brigadeiro eu gasto 10 centavos. É isso? Não faço ideia. Não, mas vamos mais ou menos real. Vamos falar de 10 centavos que fica mais fácil fazer a conta. Perfeiteira assim, né? Eu até gostaria de ser, mas vou dar só gosta de comer, né? Pois eu também, só gosto de comer. Mas vamos lá, um brigadeiro desse tamanhozinho, né? Gasto 10 centavos. Quanto que eu preciso botar de margem para pagar ali o valor daquele produto? Então eu vou lá e vou marcar 2. Então, ao invés de vender por 10 centavos, eu vendo por 20 centavos. E aí, com os 10 eu pago o meu custo, com os outros 10 eu fico como margem de lucro. E aquilo ali vai servir para quê? Para ir para minha caixinha e gastar? Não, aquilo ali eu posso usar para reinvestir no meu negócio. Então, isso é um cuidado muito importante. É um cuidado que tem que ter, porque muitas vezes é exatamente isso, né? Exatamente. A diferença é minha. Exatamente. Mas você tem que ter capital de giro para poder... Eu quero vender mais. Eu preciso comprar mais. Exatamente. E eu tenho mais ingredientes, eu tenho mais investimentos. E eu vou fazer campanha, eu vou fazer panfletos, eu vou fazer novas caixinhas. Né? Então, tudo isso é investimento. E essa é uma dica muito importante. Eu preciso, enquanto empreendedor, separar as minhas finanças pessoais do caixa da minha empresa. Isso. Porque eu posso não entender ali uma empresa como um ponto separado, é dentro da minha casa, muitas vezes é dentro da minha cozinha, eu tô fazendo o meu almoço e tô aqui fazendo a encomenda. Então, pra mim é tudo a mesma coisa. Não é. Eu preciso, inclusive, se eu puder separar um armário só para as coisas da empresa, separa. Uma caixinha só para recebimentos da empresa, separa. Abrir uma conta só para a empresa. Hoje a gente tem os bancos virtuais que ajudam muito nisso, né? Isso. Consigo gerar boleto, eu consigo receber por lá, consigo fazer TED sem pagar e tudo mais. Isso ajuda muito. Então, separar as finanças pessoais é muito importante também para a gente conseguir a saúde financeira, né, daquela coisa. E a gente realmente vê muito isso, né? Eu trabalho aqui em casa, disso aqui, eu pago o colégio do filho, eu pago a minha energia, 100%, né, da energia. Então, é realmente importante. Eu acho que você tem que ter como se fosse... Falando de empresa, seria um prolabore, né, algo do tipo, mas você tirar como se fosse o seu salário. Um teto ali, né? Pronto, daquilo ali você tira, paga as suas despesas pessoais, né, o que você ganhou. Você sabe que não pode gastar mais do que aquilo ali, porque você não vai ter de onde tirar, porque o que você tirar mais é da empresa. Exatamente. Né, e você vai estar impedindo a empresa de crescer. Exatamente, é bem por aí. Criar também um orçamento, né? Boa. Por menor que seja, a gente tem que saber quanto a gente pode gastar com compra de insumos, investimento, né? Com algum equipamento. Isso. Então, isso é um cuidado que também eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a forma de ratear esse ganho
para poder conseguir pagar tudo e investir no seu próprio negócio. Legal, é assim, outra dica aí que eu acho importantíssima, e essa dica eu levo pra minha vida mesmo. Eu tenho meus orçamentozinhos pessoais e eu estipulo isso pra todos, estabelecer metas. Então, antes de eu começar a estabelecer um orçamento, estabeleça uma meta pro mês de novembro, pro mês de dezembro, final de ano, né? Vem Natal e tudo mais, toda aquela produção a 1000. Quanto que eu vendi ano passado? Será que eu tenho isso registrado em algum lugar? Será que eu tenho noção de quantos panetones eu vendi ano passado? De quantas caixinhas de presente eu vendi ano passado? Será que eu consigo estabelecer um crescimento sobre o que eu vendi ano passado? Então, comece a registrar a sua produção diária, mensal, e aí, no ano seguinte, você já vai ter base para fazer um orçamento ano a ano, né? Eu vou comparar dezembro de 2019 com dezembro de 2018. Eu tô tendo dados ali super reais para dizer o quanto eu posso me desafiar. E esse é o primeiro passo para um orçamento, onde a gente vai lançar as nossas receitas. No orçamento, primeira linhazinha ali é a receita, tudo que entra. E ali eu preciso ter um direcionamento. Eu quero vender X mil reais. Aí a partir dali eu tenho uma receita, aí vão começando a entrar as despesas aqui embaixo, os vermelhinhos, né? Os negativinhos que vão entrando. Então, eu gasto com ingrediente, eu gasto com energia, eu gasto com pessoal, eu gasto com marketing, eu gasto com... Enfim, todas as despesas que você vai tendo, e aqui no final, o famoso lucro, né? A margem de lucro. Falando de uma forma bem simplificada, mas isso ajuda demais. Se você conseguir estabelecer isso numa planilhazinha no Excel, no caderno que seja, depois você evolui para uma planilha. Tem ferramentas online hoje super legais também, que você vai lá e fica cadastrando e ele fica sinalizando para você que já passou, que não passou, do que você tinha orçado. Mas isso é muito importante para você não entrar naquela bola de neve de sair gastando mais do que pode, no outro mês estar desesperado para vender mais, para poder cobrir o que passou. E investimento nem se fala, né? Quando você extrapola o orçamento, como é que você consegue investir? É o que eu vejo até em algumas situações. Por exemplo, um cliente pega e vê uma promoção de um leite condensado. Leite condensado hoje é um produto que é bastante relevante, né? Porque a maioria dos produtos da confeitaria levam leite condensado, teve um aumento absurdo, então quando vê uma promoção, corre, compra tudo que consegue comprar naquele momento, e às vezes eu acho que não para um pouquinho para pensar se esse leite condensado, essa quantidade que eu comprei, eu tenho capital para bancar esse leite condensado. Eu comprei leite condensado para 3 meses, mas esse valor que eu imobilizei para esses 3 meses, será que eu tinha condição de fazer isso? Exatamente. É aquela falta de visão a longo prazo, né? Vamos nem pro longo não, é a falta de visão a médio prazo. Eu tô pensando em novembro. Aí eu tô começando a comprar os meus insumos para preparar ali os produtos de Natal, as encomendas de Natal. Mas janeiro vai chegar, fevereiro vai chegar. O que eu fiz? Eu tinha lá R$1.000, eu gastei os R$1.000 na promoção do leite condensado. E os demais ingredientes? E o custo que você vai ter para produzir isso? E muitas vezes o custo financeiro. O custo financeiro do dinheiro. Quanto que eu perco? Se eu deixasse meu dinheiro parado numa contazinha do banco digital X, que rende pelo menos a Selic, tá lá rendendo 20 centavos, 25 centavos. Se eu atrasar 5 dias do cartão de crédito para poder não pagar aquele leite condensado que eu comprei. Aí dá. Porque juros de cartão de crédito é altíssimo. Exatamente, né? Então... mas tem que ter mesmo esse pensamento do cuidado com o amanhã. Eu não gosto muito daquela frase, né? A vida é essa, vamos ver tudo hoje, ninguém sabe se está vivo amanhã. Mas se a gente não tiver o mínimo de planejamento pro dia seguinte, pro mês seguinte, se tratando de empresa, a gente pode entrar num ciclo vicioso aí que a tendência é a morte. E você sabe, tem até um livro legal que eu super indico, para quem é que eu posso indicar? Eu super indico um livro chamado Ciclo de Vida das Organizações. É um livro que compara o ciclo de vida você conhece, eu acho que a gente já até deu uma leitura junto dele lá nas nossas reuniões. Compara o ciclo de vida de uma empresa ao ciclo de vida de uma pessoa. Então o que é que acontece? A empresa ela começa no namoro, e na verdade ela começa na infância, né? Ela nasce ali. Então quando nasce ela é totalmente dependente dos pais. Ela precisa dos pais para se alimentar, para andar, para se vestir, né? E aí essa empresa ela vai crescendo como uma pessoa, né? Ela vai entrando ali na adolescência, ela vai entrando na maturidade. E se eu não for renovando o ciclo, a tendência dela é ir para a morte como um ser humano. Então eu preciso ter muito cuidado no pensamento a longo prazo de ir fazendo com que esse ciclo nasça de novo, né? Esse é o cuidado de não pensar só no hoje, não só na promoção. Segura as pontas quando vê o leite moça, leite condensado. Na promoção, pensa analisa, amanhã. Né? Pode até ser que você possa fazer isso, mas você tem que ter o cuidado de analisar e ver se realmente pode. Isso aí. É isso. Outro assunto também que eu gostaria de abordar aqui contigo, Camila, é que a maioria dos meus clientes, né, não digo todos, mas a maioria
que começa realmente trabalhando de casa, começa trabalhando com a ajuda da própria família, né? Tem um filho, uma filha que ajuda, o esposo. É uma empresa familiar, né? Por mais que cada um muitas vezes tenha suas outras obrigações, seus trabalhos externos, mas quando está ali dentro de casa, todo mundo se ajuda, não deixa de ser uma empresa familiar. E eu vejo que hoje em dia uma empresa familiar, eu que venho de uma empresa familiar, eu sei de algumas problemáticas, se a gente não tiver algum cuidado, que a gente vai crescendo meio que desordenado, sem ter cada qual com suas responsabilidades, todo mundo faz tudo. Então, assim, qual é o tipo de ajuda que a gente pode dar para quem trabalha nesse formato? Olha, a maioria das empresas na nossa região, a grande maioria são empresas familiares. Se a gente não tem uma preocupação como a dessa pergunta que você acabou de me fazer, a gente pega empresas lá na frente, com 50, 60 anos, que tem tudo para dar errado porque o negócio não começou direito. Então assim, vamos lá, vamos partir do zero. Eu não tenho ninguém, eu sou sozinha na empresa. Nem minha mãe, nem meu pai, nem meu irmão, nem meu marido trabalham comigo. Já começa que a disciplina tem que partir de mim. Então, se eu trabalho em casa, eu tenho que ter hora para começar meu trabalho, tenho que ter hora para parar meu trabalho, tenho que ter hora para analisar os resultados do meu trabalho. Eu tenho que ter a mesma disciplina de que se eu fosse lá e batesse o ponto. Essa é a tendência natural das empresas. As empresas estão evoluindo para isso. Liberdade, autonomia, desde que o resultado aconteça. Aí entra algum membro familiar aí. E aí minha mãe começa a me ajudar, meu irmão começa a ajudar, meu marido começa a ajudar. Às vezes atrapalha mais que ajuda, mas né? Vai entrando ali naquela história e tudo mais. E a gente vai levando as relações familiares para a empresa. E aí eu volto para aquela preocupação. A empresa está funcionando dentro da minha cozinha, mas ainda é minha empresa. Aí depois eu vou para um ponto de venda. Aí aquilo ali começa a ter mais cara de empresa, aí parece que eu vou levando mais a sério, mas por que eu não levei a sério na minha cozinha? Se aquilo ali também era fonte de renda. E aí meu marido, meu irmão, meu pai, começa a não ter hora pra chegar, a gente combinou que ele tinha que fazer quantidade X ali de produto, ele fez Y, né? Eu pedi pra ele entregar a mercadoria no cliente às 8, ele entregou às 10. E aí a gente começa a ter reações ruins por parte do cliente, que reclama que era para receber 8, só recebeu 10. Eu começo a perder o controle do meu estoque, dos meus produtos, porque eu pedi para ele fazer quantidade X, ele fez Y. E aí a gente vai entrando de novo em grandes dificuldades se a gente não parar e organizar isso. Então, o que eu indico é botar no papel. Para pessoas que não são muito conformes, é até um pouco desgastante, mas é necessário. Coloca no papel quais são as suas atribuições ali naquela empresa. Quais são as atribuições da sua amiga, do seu amigo, do seu pai, do seu irmão. Quem é responsável por fazer o quê? Não quer dizer que eu não possa fazer o que minha mãe faz, nem que a minha mãe não possa me ajudar a fazer no que eu faço, mas eu preciso ter ali um documento base. No momento assim, de começou, mãe chateou, brigou por alguma coisa em casa, né? Mãe, tá, mas peraí, as suas atribuições ainda são essas. Vamos lá, faça isso aqui, que aí a gente vai mantendo uma relação saudável e, inclusive, isso evita com que a gente leve alguma chateação ali do dia a dia. Você sabe como a empresa é estressante, em alguns momentos a gente fica ali pensando que não tá dando o que tinha que dar e a gente acaba levando isso para nossa relação familiar. E quantas famílias a gente já viu, né, desgastada por conta disso. Então, documentos como esse, onde a gente escreve ali quais são os nossos papéis, nossas responsabilidades, que indicadores vão nos medir? Então, eu sou responsável por produzir. Eu tinha que produzir quantidade X de doces. Eu produzi X menos 1. Eu fui eficiente ou não fui? Eu cumpri ou não cumpri o que eu tinha que fazer naquele mês? O meu pai era responsável por fazer entrega. Ele tinha que ser pontual. Quantas entregas ele fez dentro do horário acordado com o cliente? Pai, o senhor tinha 10 entregas. 8 o senhor entregou no horário, 2 não entregou. Então ele está sendo eficiente ou não está? A gente começa a profissionalizar com coisas bem pequenas, mas a gente vai criando a rotina ali, a disciplina que existe dentro das empresas. E é bom porque dá um direcionamento também para cada um, né? Com certeza. E isso faz com que a pessoa se sinta mais responsável. Isso é. Tira mais aquele negócio de que todo mundo ajuda, o resultado foi bom para todo mundo, foi ruim por conta de todo mundo. Exatamente. E a gente tem que reconhecer realmente quem foi bom e tem que responsabilizar, né? Quem não fez realmente Com a sua certeza. tarefa de casa como tinha que ser feita. Às vezes eu até penso assim, parece que a pessoa da sua família está fazendo um favor porque você foi o empreendedor que começou a fazer aquilo. Aí o fulaninho da família veio e fez um favor te ajudando. Não é bem assim, né? Com certeza existe ali um acordo de você tá ganhando, eu tô ganhando, a gente organiza e todo mundo leva realmente a sério e não tem desgaste para nenhum lado. Isso aí é essencial, realmente. O que é acordado não sai caro, Não né? sai.
Assim, papel também aceita tudo, né? Então é muito importante você colocar no papel e ter esse alinhamento. Ó, tô escrevendo aqui, vamos lá. O que é que você pode fazer isso? Segunda, tu faz isso. Terça, tu faz isso. Quarta, tu faz aquilo outro. Não, quarta não dá não. Pois então tá bom. Quinta. Aí vai acordando, chega ali no ponto comum. Até que vai ter um momento que a empresa vai crescer. Novos clientes vão aparecer. Ó, o que tinha escrito aí não tá mais dando não. Tô fazendo mais nada que tá aí. Senta de novo, revisa, isso vai acontecer de 6 em 6 meses, de ano em ano, dependendo da velocidade de crescimento. E quando você passa também algumas responsabilidades, se a gente tiver pessoas realmente que tenham atitudes, a gente começa a fazer coisas que às vezes a gente nem pensava que era possível. Por exemplo, se tem uma pessoa que fica responsável ali só por receber os pedidos pelo WhatsApp. Legal. Pronto. Uhum. Então ela recebe, ela tem que gerar um orçamento. Uhum. Será que essa pessoa que recebe, que gera o orçamento, né, minha filha, recebe, gera o orçamento, passa para o cliente? Será que o cliente fechou? Pois é, cadê o acompanhamento, né? O cliente que não fechou, será que ela ligou? Será que ela foi atrás daquele cliente? Cliente, você pediu orçamento e tal, ontem você não fechou, o que é que a gente pode fazer para poder... Então é um indicador Com que certeza. A gente pode estar trabalhando, né, se tem realmente uma pessoa responsável por gerar orçamento, que seja pelo WhatsApp, ali numa folha de caderno, mas tem como gerar orçamento e tem como acompanhar quem foi que solicitou. Exatamente. E para quem que foi vendido. Exatamente. E se não fechou, é inclusive um insumo para aquele ponto anterior que a gente falou da precificação. Muitas vezes fala assim, não tô vendendo porque tá caro. Será que o retorno do cliente que não fechou era preço? Que muitas vezes não é. Pois é, entendeu? Então, não fechei porque eu queria para hoje e você não entregava para hoje. Então, o meu problema é pronta entrega que eu tenho que ter. Ou muitas vezes até um atendimento. Que foi ruim, demorou, né? Tudo mais, exatamente. Aí já é motivo até para o feedback para a filha, né? Exatamente. Minha filha responde logo que a gente está perdendo cliente por causa disso. Exatamente. A partir disso, a gente vai profissionalizando, fica muito mais fácil. A rotina flui, os clientes aparecem, é muito mais tranquilo assim. E reduz o desgaste, né? Com Porque certeza. cada qual sabe o que tem que fazer. Com certeza. Fica mais fácil de administrar. É bem isso. Agora eu vou dar um passo à frente, a empresa já está crescendo, só a família não resolve, os clientes já estão começando a sentir a necessidade de contratar novas pessoas para poder conseguir produzir mais, conseguir atender a todos os orçamentos e vem aquele medo. Será que eu posso contratar? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou ter demanda para todos os dias do mês que justifique pagar essa pessoa? Esse é um passo muito importante, né? Eu vou ter agora alguém dependendo da empresa que não mais só eu, ou só meu pai, só minha mãe. Alguém ali, né? Que se der errado a gente se resolve. Mas eu vou ter outro alguém. E aí vem muito também, Aline, da história da meta, do orçamento, de comparar os realizados, de se tá sobrando margem, se eu vou ter que aumentar o meu preço de produto, porque a linha da despesa com o funcionário vai entrar naquele orçamento. Isso. Essa despesa vai entrar, vai ser mais uma linhazinha. Então comece a simular. Se eu tiver aquelas metas, eu venho batendo meta ou não venho? Já começa daí, né? E aí, não venho. Então vamos botar metas mais realistas. Geralmente as pessoas criam metas pessimistas, realistas e otimistas, né? E aí a gente vai brigando pela meta otimista lá em cima, bater uma, não desanima, vai pra otimista. Na minha meta pessimista, cabe esse funcionário? Não cabe ainda, tá sobrando lá embaixo negativo. Então é momento de você ainda começar a aparecer mais, começar a buscar mais cliente, a produzir mais, a aumentar a eficiência da sua produção. É muito melhor, às vezes, eu comprar um equipamento para melhorar ali a eficiência da minha produção do que um funcionário. Aí eu tenho um equipamento, eu estou produzindo legal, mas eu preciso até para minha saúde mental, né? Para eu não viver trabalhando. Então, considera essa despesa no orçamento, vê se fecha as contas, se não fecha, seja desafiador na sua meta, bote uma meta maior, porque as empresas elas crescem assim, ano após ano, aumentando 15%, 20% do que fez ano passado, e aí isso vai entrando como reinvestimento, né? A gente vai reinvestindo, é o momento mesmo de eu não quero ainda começar a ganhar, eu quero tornar minha empresa maior, eu quero dar mais robustez a isso. E aí chega o momento de você avaliar se deve ou não contratar um funcionário. Se cabe ou não, né? Mais alguém. Isso. E aí é importante você ter todos os seus processozinhos desenhados, porque alguém vai entrar sabendo nada. E essa pessoa vai ser totalmente dependente de você. Então, a partir do momento que eu vou lá e faço um processozinho, como é que estoco o quilo de açúcar que eu deixei aberto? Como é que eu faço a receita X? Tá lá a receita. Além da receita, que eu acredito que a maioria deve ter, as fichas técnicas ali dos meus produtos, eu vou criando um processo
processos de abastecimento, de armazenar minha mercadoria pronta, né, meu produto acabado para enviar para o cliente empacotar. Não precisa, gente, ser algo assim super, meu Deus do céu, profissional, mas está escrito. Se alguém chegar, eu posso entregar, dá uma lida aqui nesse processo, vê se tu entende. Tá lá o que eu faço antes, depois eu faço o quê, depois eu faço aquilo outro. E a pessoa já começa a ter noção das coisas e vai ficando um pouco menos dependente de você. Então é muito importante avaliar se é o momento por meio dos números, dos resultados. Depois que eu decidi, vou ter uma pessoa, eu estar preparado para receber essa pessoa. Porque senão ela não vai ser eficiente, ela vai acabar atrapalhando mais do que ajudando. No final você vai ficar decepcionado pela sua decisão. Eu devia não ter botado, agora eu tô com problema de tirar. Né? Então é um momento ali realmente de você refletir sobre se cabe nos números e se cabe na sua rotina, sem atrapalhar. Essa questão também da organização, né? Porque a questão de eu não tenho tempo está na vida de todo mundo, né? Ninguém tem tempo mais para nada. E às vezes não é a questão de não ter tempo, é a questão de não estar organizado, disciplinado para fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Né? Então, muitas vezes, antes de você contratar alguém, você tem que parar e ver se, será que eu estou organizada? Será que o tempo que eu levo para poder fazer isso, isso e isso, exatamente, é realmente o tempo que tem que levar? Será que não dá para levar menos tempo se eu estiver mais organizada? Será que não vai sobrar tempo para poder fazer mais alguma coisa? Exatamente. Né? Então, muitas vezes a gente tem que parar e pensar se realmente é o momento de contratar ou se eu não tenho que olhar para dentro da minha empresa e ver se eu realmente estou totalmente organizado, trabalhando tudo, né, disciplinado, com os processos do jeito que tem que ser. Dando o que eu posso dar, né? Exatamente. Porque senão eu vou sendo produtivo, me né? subavaliando. Exatamente. Né? Porque esse é, assim, eu acho que esse é o ponto mais difícil do empreendedor, do líder, né? Porque você está liderando você mesmo, depois você lidera mais um, mais dois, mais três. E é o autoconhecimento. Realmente, nesses momentos de avaliação, a decisão ela é racional. Isso é um fato. Tá? A decisão ela tem que ser racional, tem que ser baseada em dados e fatos. Mas eu preciso, inclusive, me avaliar. Então é a questão do autoconhecimento para saber se eu estou preparada para isso, para saber se eu quero isso. Porque que adianta eu contratar uma pessoa e continuar do mesmo tamanho? Eu preciso pensar grande. Exatamente. Então, Camila, é isso. Eu gostaria de mais uma vez agradecer por você ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que essa conversa foi muito rica para todos que estão assistindo a gente aqui. Vocês já fazem parte da empresa, da nossa empresa, né, da Padeirama da Espaço Chef já há muito tempo. E ter a sua contribuição para os nossos clientes, para mim, foi muito gratificante. Então, eu agradeço. Maria. Eu que agradeço. É super legal, fiquei muito feliz. Você me ligue mais, me convide mais para essas coisas. Mas fiquei muito feliz, eu gosto de falar disso, inclusive, né, eu não sei como é que vai estar aí das descrições dos textos, mas se quiser disponibilizar meu contato, eu me coloco totalmente à disposição. Eu adoro empreendedorismo, eu acho que é o que movimenta, é o que faz as pessoas saírem da zona de conforto. Então eu me coloco totalmente à disposição e muito, muito feliz com esse momento de hoje. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham realmente gostado e fiquem ligados porque próxima semana tem mais um episódio Vida de Confeiteiro.